Haddad e Lula discutem economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniu-se com o presidente Lula para discutir a economia em meio a tensões com o mercado. O governo busca soluções para alcançar o déficit zero previsto no orçamento, enquanto lida com a alta do dólar e ruídos na comunicação. Haddad participará de outras reuniões sobre o tema, incluindo uma com a equipe econômica e o lançamento do Plano Safra. O dólar dispara e bate R$ 5,66. O dólar continua em alta e, nesta terça-feira, atingiu R$ 5,66, o maior valor em 2 anos e meio. A moeda norte-americana teve uma nova alta de 0,22%. Dúvidas sobre Biden. Fontes próximas a Biden revelam ao The New York Times que o presidente tem dúvidas sobre sua capacidade de recuperação após o fraco desempenho no debate eleitoral. Apesar da pressão do Partido Democrata para sua substituição, Biden sinaliza que continuará na corrida pela Casa Branca, embora reconheça a necessidade de se recuperar. Operação policial na Cidade de Deus. Uma operação policial na Cidade de Deus, zona oeste do Rio, resultou na morte de 6 pessoas e deixou outras feridas. A ação visava coibir o tráfico de drogas e roubos de veículos, mas foi recebida com resistência por criminosos. Familiares das vítimas se desesperaram ao chegarem no hospital. A polícia apreendeu armas e drogas, enquanto moradores relatam o clima de medo e tensão na comunidade. Capitão da PM morto em operação no Rio. Um capitão da Polícia Militar, Rafael Galvão da Costa, de 41 anos, morreu após ser baleado na cabeça durante uma operação contra o tráfico de drogas no Morro do Urubu, no Rio de Janeiro. Na mesma manhã, 6 pessoas foram mortas em outra operação policial na Cidade de Deus. O oficial atingido fazia parte de uma ação contra roubos de cargas e veículos, sendo atingido durante confronto com criminosos. Socorrido e levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, ele não resistiu aos ferimentos. Galvão havia sido recentemente promovido por bravura por sua atuação em uma operação anterior. Caçadores de furacões. 2 aviões antigos, apelidados de Miss Pig e Kermit, foram usados para coletar dados no furacão Beryl de categoria 5, que atingiu o Caribe e se dirige à Jamaica. O objetivo é aprimorar a previsão da intensidade de furacões. Etanol sobe 10% e gasolina fica mais vantajosa. O preço médio do etanol aumentou 10% no Brasil desde o início do ano, tornando a gasolina mais vantajosa em 18 estados para carros flex. O etanol ainda é mais vantajoso em 8 estados e no Distrito Federal. A calculadora de combustíveis do G1, que considera o preço e o rendimento, indica qual combustível é mais vantajoso em cada estado. Massacre no Mali, 40 mortos em ataque. Um ataque brutal deixou cerca de 40 pessoas mortas em um vilarejo no centro do Mali. Homens armados não identificados invadiram Digbombo, na região de Mopti, durante um casamento, atirando indiscriminadamente nos presentes. Autoridades locais descreveram o ocorrido como uma carnificina, com a maioria das vítimas sendo homens. A região do Sahel, onde o Mali se encontra, sofre com a crescente violência de grupos jihadistas ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico há mais de uma década. A instabilidade na região já resultou em milhares de mortes, milhões de deslocados e golpes de Estado no Mali, Burkina Faso e Níger. Bia Haddad Maia vence na estreia em Wimbledon. Após um dia de atraso por causa da chuva, Bia Haddad Maia venceu Magdalena Frech por 2-0 em Wimbledon. Na próxima rodada, a brasileira enfrenta a colombiana Camila Osório. Antes disso, Bia jogará nas duplas femininas com Ingrid Martins contra uma dupla russa. Neymar prefere Mbappé a CR7 e outros craques. Em entrevista recente, Neymar elegeu Mbappé como seu jogador preferido em detrimento de outros grandes nomes como Henry, Figo e Cristiano Ronaldo. A preferência pelo ex-companheiro de PSG vem à tona apesar de rumores de atritos entre os dois durante a passagem do brasileiro pela equipe francesa. Lula assina pacto para renegociar dívida dos estados.
O presidente Lula assinou um pacto para renegociar a dívida dos estados, abrindo caminho para um projeto de lei que cria novas condições para renegociar débitos com a União. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que ainda há pendências no projeto, mas acredita que serão superadas. A expectativa é que o projeto seja aprovado antes do recesso de julho. Montenegro vence Camarões no pré-olímpico de basquete. Após perder para o Brasil na estreia, Montenegro venceu Camarões por 70-66 em jogo equilibrado pelo pré-olímpico de basquete. A equipe europeia se recuperou após o intervalo e garantiu a vitória na reta final. O Brasil, já classificado, enfrenta Camarões na última rodada. Paramount e Skydance reavaliam fusão. As ações da Paramount subiram 13% após a retomada das negociações de fusão com a Skydance Media, de David Ellison. A Skydance havia desistido do acordo no mês anterior, mas as negociações foram retomadas na semana passada e ganharam força. O acordo ainda precisa ser revisado pelo conselho da Paramount. Pedidos à indústria do EUA caem em maio. As novas encomendas de produtos manufaturados nos Estados Unidos tiveram uma queda inesperada de 0,5% em maio, contrariando a expectativa de crescimento de 0,2%. Os dados do Departamento de Comércio também indicaram que os gastos das empresas com equipamentos foram mais fracos do que o previsto inicialmente. Vendas de veículos em alta. A Fenabrave revisou para cima a projeção de crescimento nas vendas de veículos novos em 2024, passando de 12% para 14,7%, totalizando 2,65 milhões de unidades. Essa revisão foi motivada pelo bom desempenho do setor em junho, com alta de 13,09% nos emplacamentos em relação ao mesmo mês de 2023. No acumulado do primeiro semestre, o crescimento foi de 14,59%. Os destaques foram os segmentos de caminhões e ônibus, com altas de 25,31% e 1,75% em junho, respectivamente. A projeção para todos os segmentos da Fenabrave em 2024 também foi elevada, de 13,5% para 16,7%.